Queridos e queridas, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Vamos começar a falar um pouco sobre composição de funções, tá? Eu até tinha feito um videozinho no começo, quando eu estava falando sobre continuidade, né? Acabei até me confundindo um pouquinho, mas no fim das contas acabei acertando. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha duas funçõezinhas aqui bem simples, tá bom? Eu tenho uma função f de x, tá bom? E essa função é definida como raiz quadrada de x. Só. Dá para ver que o domínio dessa função, que eu vou fazer aqui de verde, né, ele vai do zero até o infinito positivo. Ok? Em um intervalo aberto, porque infinito não é número. Então, quando eu estou tratando aqui de g de x, ok? G de x nada mais é que x ao quadrado. Nada de muito excepcional. Então a gente sabe que o domínio desse bendito aqui é do infinito negativo e vai do infinito positivo, né? E a imagem dele é de zero para frente, tá bom? De zero para números positivos, pois afinal de contas nós estamos elevando ele a um número par, né? E todo número elevado a uma potência par sempre vai ser um número positivo, tá bom? Partindo disso, a gente sabe, pelo menos na questão que nós estamos analisando agora, que essas duas funções são contínuas. Polinômios, funções racionais, né? Elas são contínuas dentro do seu domínio. A não ser que eu coloque um if ou qualquer coisa do tipo. Um if, ou seja, tipo a função ela é determinado resultado, se tal, caso não, ela é outro resultado, caso seja um outro valor, tá? Partindo disso, eu sei que, por exemplo, sabendo que essa função, por exemplo, essa função aqui, sabendo que f de x, ela é contínua em um determinado valor, e veja que a gente está falando em contínua, não quer dizer que ela tenha limite naquele valor. Então, uma coisa é eu estar falando que f de x, f de 2, por exemplo, f de 4, vamos dizer, que é para ficar uma raiz quadrada, é igual a 2, do que é diferente de eu estar falando isso daqui, ó, limite de x tendendo a 4 de f de x igual a 2. São duas coisas totalmente diferentes. Uma eu estou tratando de um valor contínuo ao qual eu fiz uma substituição, outra coisa eu estou falando do limite. Quando eu estou tratando de limite, não quer dizer que eu tenha essa função, que essa função tenha continuidade exatamente naquele valor. No caso ao qual nós estamos trabalhando, ele tem continuidade, né? Porque afinal de contas é uma função bem simplesinha, é simplesmente um polinômio. Mas não quer dizer exatamente, quando a gente está tratando de limite, que aquele valor realmente exista. Beleza? Então é o seguinte, tratando que essa função aqui, ela seja contínua em algum valor, e vamos chamar esse algum valor de b, ok? Vamos chamar esse algum valor aqui de b, tratando que minha função g, então eu tenho um limite de x tendendo a A, de meu g de x seja igual a b, veja que quando nós estamos tratando sobre, só para reforçar, limite não quer dizer que a função g ela seja contínua em A. Só quer dizer que qual que é o limite que ela chega naquele determinado valor. Tá bom? Então, duas coisas diferentes. Uma coisa é a continuidade e outra coisa é o limite. Beleza? Partindo disso, eu posso pressupor, e partindo também que o limite de x tendendo a A, coloquei um 9 aqui, A, de f de x, na verdade nem f de x, f de g tendendo a x, beleza? Desse jeito, é igual a f de b. Por que f de b? Porque no caso a qual eu estou trabalhando, quando x tende a A, ele retorna b. O limite do meu g, veja que eu estou tratando do limite do meu g. Tá bom? Partindo exatamente dessa composição, então eu posso colocar isso daqui. Como que eu posso escrever? Limite de x tendendo a A de f, é uma composição, de g de x, é a mesma coisa que f limite de x tendendo a A, g de x. E por que sumiu a escrita do limite fora do meu f? Porque eu estou partindo que o meu f, quando o g, desse valor de g, que neste caso é o b, ele é contínuo naquela parte. Então, vamos lá.
Então vamos reescrever isso aqui. A gente sabe que ambas essas funções, elas são contínuas dentro de seu domínio. O f de x é contínua do zero para frente positivo, e o g de x ele é contínuo em todo o domínio dos números reais. Tá? Como nós não estamos falando quais são os números aos quais nós estamos trabalhando, a gente parte que sejam os números reais, tá bom? Partindo disso, números imaginários eu poderia colocar qualquer outro, tá bom? Então aqui, vamos colocar que o limite de x tendendo, neste caso, como a gente está tratando do g de x, que g de x é o número ao quadrado, tá bom? Partindo que seja 2 de g de x, qual que é o limite dele? O limite dele é 4. Beleza? Limite. Sabemos que essa função é contínua em 2. É contínua em 2. Tanto que se eu fizer aqui g de 2, o resultado vai ser 4. Isso, valor contínuo é diferente de limite, tá bom? Então a gente parte que g de 2 é igual a 4. A gente sabe que f é contínua em 4, porque afinal de contas vai voltar 2. Então, a gente sabe que se a gente substituir f de 4, vai ser igual a 2, pois afinal raiz quadrada de 4 é igual a 2. Partindo disso, eu posso muito bem escrever que f de g, se a gente tratar aqui, se a gente fizer exatamente a mesma grafia daqui de cima, limite de x tendendo a 2 de f de x, f de g de x, e sendo g a raiz quadrada, exatamente isso daqui, é a mesma coisa que f do limite de x tendendo a 2 de g de x, que no fim das contas vai dar este número b, que é o resultado ao qual a gente sabe que a f é contínua. Então, f de 4, que é a mesma coisa que 2. Ok? Então, quando nós estamos tratando sobre continuidade e limites, é isso que eu quero dizer. Tá? Não confundam. Quando nós estamos, só para reforçar mais uma vez, novamente, usando de pleonasmo, tá? Reforçando novamente mais uma vez. Limite é diferente de valor contínuo. Quando a gente está tratando de limite, a gente parte do pressuposto que talvez, caso aconteça em alguma possibilidade daquela função não ser contínua em x. Não ser contínua em a, perdão. Ok? Porque pode ser muito bem que eu possa partir, por exemplo, e eu inventar que minha função g de x ela seja, como aqui g de x é x ao quadrado ser x diferente de 2, e eu posso colocar, por exemplo, que menos 1 ser x igual a 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limite, quando o x tende a 2, de g de x, é igual a 4. Só que g de 2 é igual a menos 1. Partindo disso, ela não é contínua, tá? Eu consigo ter, mas ela tem limite. Ela tem limite tanto normal quanto limite lateral. Porque se eu estiver vindo da direita dos números, se eu estiver vindo pela direita, números maiores que A, ou neste caso números maiores que 2, ele vai se aproximar de 4. Se eu estiver vindo de números menores que 2, ele vai se aproximar de 4. Só que quando ele chega realmente em 2, o valor é menos 1. E se eu fizesse exatamente esse valor dentro do f de x, daria errado. Por que daria erro? Porque, afinal de contas, não existe valor negativo dentro do domínio dessa minha função. Daria erro. Ok? Então, eu acho que eu deixei bem claro, já está bem claro para todo mundo. E é isso daí. Beijos na bunda de todo mundo e até o próximo vídeo.